A insegurança ela é um grande tópico para ciúmes, né? Quando a gente não sabe quem a gente é, o que a gente tem de bom, o que a gente tá agregando ao outro, o que o outro tá comigo, o que eu sou boa, eu fico ali sempre inseguro porque a pessoa vai me deixar. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, o podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o nosso episódio de hoje é sobre ciúme. Nesse bate-papo você entenderá até onde o ciúme é aceitável, até onde ele é um problema. E para começar a nossa discussão, Ká, conta aí pra gente, relação sem ciúme é porque a pessoa não se importa? Ciúme é uma demonstração de amor? Olha que tem uma grande discussão sobre isso. Muita gente fala que se não tem ciúmes, não tem amor, né? E inclusive músicas, filmes glamorizam a gente sentir ciúmes como se fosse uma mega demonstração. E se o outro não sente, a gente fala, ué, será que ele gosta mesmo de mim? Nem tá sentindo ciúmes. Alguma coisa tá estranha. Então, a sociedade ela vem induzindo a gente a acreditar que sentir ciúmes é sinônimo de amor. Que se eu não sinto ciúmes do meu parceiro, então eu não amo ele o suficiente. E o contrário também. E não é bem assim, né? Ciúmes não pode estar ali associado com a demonstração de amor. Ela vem muito mais de uma sociedade que criou a gente para acreditar em relacionamentos monogâmicos, relacionamentos onde sou eu para o outro e o outro para mim. Então, a gente cresce com esse ideal de relacionamento e sequer cogita de que o sentir ciúmes vem desse padrão que a gente criou socialmente, né? Então, eu sinto ali, não posso perder aquela pessoa, afinal ela é minha. Ela pertence a mim. E nisso, cara, fica muito claro quando que essa parte de relacionamento, nesse ponto cultural, fica como se a partir do momento em que você está com uma pessoa, ela te pertence, né? Passou pro seu nome e aí tudo bem a forma que você vai conduzir essa relação, porque afinal a pessoa é sua, né? Já tá ganho ali. Isso que você também comentou das músicas, que a gente já falou muito aqui, dessas serem referências que vão influenciando a forma que nós vemos as relações. Eu me lembrei de um sertanejo que fala assim, tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Tenho muito medo de te perder, amor. É pavor, é minha, cuido mesmo. Pronto, e acabou. E lá ele fica depreciando a imagem da mulher, falando que ela é isso, que ela é aquilo, apontando os defeitos dela. E no final ele fala, ela não é isso não, mas eu conto isso porque aí ninguém vai se interessar por ela. Gente, onde que isso é cuidado? Onde que isso é afeto? Onde que isso é demonstração, né? Onde o outro acaba comigo, me humilha na frente das outras pessoas e eu acho isso... Não, ele tá só me protegendo. Ele faz isso porque ele sente ciúmes de mim, porque ele me ama, né? Afinal, se ele não fizesse isso, que seria estranho. E eu vejo pessoas, inclusive, cobrando ou estranhando. Até a gente falou disso um pouquinho no episódio de Amores Difíceis. Que, tá muito tranquilo tal, e tá estranho, né? Porque às vezes, tanto culturalmente, nós viemos com referências de que a relação tem que ter aquele calor, aquela dificuldade, aquelas brigas, né? E o ciúme tem que aparecer ali também. E pessoas às vezes reclamarem. Tipo, não gostei tanto daquela pessoa porque ela não demonstrava ciúme, acho que ela não se importava comigo. E às vezes até cutucar pra provocar ciúme no outro, como se dali eu conseguisse me sentir segura ou valorizada, porque, então ele se importa. Já vi pessoas até quando tá ali naquele momento que você tá na dúvida se você tá apaixonada, se não tá, se tá amando, não tá, e argumentar assim, mas eu fiquei com ciúme, então acho que me importo, né? Como se isso fosse o termômetro de carinho, de afeição, sendo que não é. Isso tem a ver com outros aspectos, muitas vezes pessoais nossos também, dessas referências que nós trouxemos para nossa concepção ali de relação. Então tem que ter um olhar mais atento para isso. Até mesmo de como a relação ali tá estruturada, né? Então pode estar gerando esse monte de sentimentos de insegurança e tudo mais pela estrutura que tá. Então não necessariamente porque eu gosto da pessoa, mas porque eu sei que a pessoa tá aberta a jogo para outras pessoas, que realmente a pessoa pode sair da minha vida a qualquer momento e aparecer os ciúmes. Não que ele seja parâmetro para eu estar gostando ou amando aquela pessoa, que são coisas bem distintas ali, né? E até cá, contextualizando, então, o que é o ciúme, né? Primeiro que o ciúme não aparece só nas nossas relações românticas, né? Existem ciúmes que aparecem dentro de relações de amizade, de mãe com filho, de pai com filho, de filho com pai, com mãe, que significa ali um medo de perder algo, alguém que me proporciona coisas que gosto, que me proporciona felicidades, que é importante pra mim. E às vezes eu tô ali nessa movimentação
tá achando que é cuidado, mas na verdade é medo de perder. São comportamentos de controle para fazer que aquela pessoa ou aquele alguém não saia da minha vida, para que eu não perca o que aquela pessoa proporciona para mim. Eu vou controlando, cercando ali para não perder, porque isso me assusta, porque isso me amedronta. E aí o ciúmes, muita gente descreve a sensação de ter ciúmes como aquela coisa que queima por dentro, né? Parece que tá fervendo alguma coisa. E o ciúmes, ele pode também ser considerado uma variação da raiva. Então, aquele sentimento de raiva que você sente até a bochecha esquentar, assim, o ciúmes muitas vezes pode vir com uma variação dela. E ela vem com esse intuito, como a Nina falou, de muitas vezes a gente não perder aquilo que é legal, aquilo que é bom. Mas em que parte que sentir ciúmes é normal, é aceitável, é só um sinal, é uma coisa ali que pode acontecer em qualquer relação, em que ponto que começa a ser patológico, né? A gente precisa pensar sobre isso. Porque quando começa reações obsessivas ali de prender a pessoa, de controlar o outro, de demonstrar constantemente, então a frequência muito alta dos ciúmes aparecendo, começar a confundir ali os dados da realidade com criando situações, imaginando situações. Então, até com tanto de sofrimento que isso me traz também, né? Às vezes eu fico ali tão imersa naquela sensação que eu começo a ter respostas de querer chorar ou de ficar com o coração acelerado, ter crise de ansiedade por conta de eu acreditar naquilo que eu tô imaginando que a pessoa pode estar fazendo, né? E aí a gente precisa diferenciar aqueles ciúmes que aparecem só de vez em quando, que ele vem como um sinalzinho de alerta. Veja, mesmo relações boas, pode aparecer um pouquinho de ciúmes. É esperado, às vezes, que apareça, porque é um sinal, é como qualquer outro sentimento que você tem aí. Ele aparece como um alerta. Então, quando eu sentir ciúmes, por que eu tô sentindo isso? O que aqui, nesse momento, me gerou esse sentimento? E a gente precisa olhar. Muitas vezes, o ciúmes ele pode vir até mesmo da generalização de algumas experiências. Como assim? Então, se eu cresci vendo situações de traição, ou situações de muitos ciúmes, ou eu entendi que ciúmes é demonstração de amor, ou eu, enfim, já tive experiências no passado onde minha confiança ali foi quebrada. E aí eu começo a generalizar isso. Nas minhas próximas relações, eu começo a cobrar dos meus parceiros e o fato dele ficar sem me responder à tarde, não. Então, com às certeza é um dado vezes real. Eu vim desse modelo, né? Sei lá, uma pessoa que eu namorei me traiu, e aí essa pessoa geralmente me dava gelo, sumia, aparecia no dia seguinte, faltava com atenção, e aí eu aprendi então que esses estímulos significam isso. Se 1 mais 1 é igual a 2 e ponto. Sempre que alguém emite qualquer comportamento parecido com esse, significa que está me traindo. E não necessariamente. Às vezes isso é uma bagagem sua que precisa ser olhada com mais atenção. Sim, e aí, pensando sobre esse tópico da gente associar um comportamento e aquilo igual traição, igual, com certeza eu tô perdendo essa pessoa, com certeza essa pessoa tá indo embora da minha vida, não é nem só o fator traição, mas a pessoa tá indo embora, ela pode me abandonar. Né? Quando a gente começa a associar comportamentos assim, a gente muitas vezes começa a procurar, e às vezes para se esquivar de uma possível frustração lá na frente, se esquivar dessa experiência que um dia não foi ruim, eu já, por antecedência, começo a procurar ali naquela relação. Para não correr riscos de ser traída e enganada novamente, vou me precaver, vou me prevenir aqui, né? Sim, exatamente isso. E aí que a gente começa a tornar a relação insuportável, né? Porque a gente começa a buscar ali não nos dados reais. Não é que o meu parceiro de fato está me dando razões ali para ter ciúmes, razões entre muitas aspas, tá, gente? Não é que ele tá dando indícios ali no comportamento dele de que algo tá acontecendo. Mas não, eu tô buscando aquilo. É uma linha bem tênue ali de entender em que ponto que a gente tá pegando dados reais e sentindo ciúmes dos dados reais que a gente está vendo, e em que momento a gente está generalizando as nossas experiências, a gente está se esquivando de algo ruim lá na frente, a gente já está se precavendo para não quebrar a cara, né? E os dois lados são importantes de ter esse cuidado, né, Cá? Porque eu vejo às vezes pessoas que têm um ciúme que é normal, assim, né? Aconteceu alguma coisa e minha parceira ou meu parceiro fez algo que aquilo me deu uma insegurança. E eu senti uma reação ali. E aí eu fico, meu Deus, eu sou tóxico, socorro, né? E às vezes, não, é um sinalizador. Talvez ali esteja te mostrando alguma coisa
que pra você não tá muito bem resolvida, alguma coisa da relação, que pode ser tratada com consciência, que pode ser tratado com sabedoria, né? Diferente de quando eu estou entrando num ciúme patológico e eu pego suposições como verdades. Igual a Ká deu de exemplo aí da pessoa que não respondeu durante a tarde, e eu tenho essa referência. De novo, é importante questionar, porque um perigo tá bom, então eu sentir ciúme frente a uma situação que tem um dado real, tá tudo bem, mas espera, você tem que questionar o quanto que esse dado realmente é real, ou se você criou que, se ele não me respondeu, realmente, eu tô vendo aqui, ele sumiu, só pode significar isso. Flexibilize esse olhar, né? E principalmente, como que você tá reagindo frente a essas situações? Se você faz um monte de inquérito com a pessoa, né? Se você causa brigas e brigas e brigas, se a sua relação você sente que está sendo desgastada por esse ciúme, se seu parceiro ou sua parceira está te pontuando ali, nossa, você é muito ciumenta, né? Isso tá incomodando aqui, tem que olhar para isso com um certo cuidado. Sim, a frequência, né, é muito importante de ser olhada. E a gente até entra no tópico de finalidade dos comportamentos. A gente costuma falar que todo comportamento aparece ali com uma função, ou seja, com uma finalidade. Eu tenho o intuito de conseguir algo com aquilo, vamos dizer assim. O ciúmes, ele não é diferente. Ficar buscando indícios também não é diferente. Sempre aparece com uma intenção. Então, vamos supor que eu tenho um relacionamento e aí toda vez que eu sinto ciúmes, meu parceiro vai lá e fala: mas eu gosto de você, eu amo você, você é a minha vida, você é a única pra mim. Veja, olha como esse comportamento pode ser ali prazeroso, gratificante de conseguir alguma coisa, né? Então, a longo prazo, isso pode ser muito ruim, mas a curto prazo aquilo é bom. Então, poxa, eu consigo aquela segurançazinha que eu tava precisando. E ainda assim, isso sinaliza algo, né, Ká? Às vezes eu tô ali com essa necessidade não atendida e eu aprendo dentro da minha própria relação a conseguir ela por meio do ciúme. Então, eu vou, sabendo disso, eu vou sucumbir meu ciúme e falar: não existe, não tem ciúme aqui porque eu não quero ser tóxica. Não. Tem uma necessidade. Será que pra você é importante, por exemplo, palavras de afirmação? Que essa pessoa valorize o estar com você, que ela demonstre isso por meio de palavras e isso tá ausente na relação. Talvez é a coisa de sentar e conversar de: olha, pra mim é importante me sentir valorizada e eu sinto que você tá faltando com isso. Pra você não ter que ficar nessa movimentação de conseguir por meio da briga, do controle, do choro, né? E aí tem várias coisas que a gente consegue através ali dos ciúmes, né? Seja essa atenção, como a gente falou, seja eliminar ali uma ameaça. Então, toda vez que meu namorado, meu marido arruma uma amiga, então eu já elimino essa ameaça e aí ele se afasta delas. Então, pode ter várias intenções em ter ciúmes. E aí, muita gente pode falar: não, mas eu não faço isso intencional. Eu não faço visando que ele me dê carinho. Não é de propósito, eu escuto muito isso, né? Poxa, mas eu não tô fazendo isso de propósito, não tô fazendo porque eu sou maldoso. E não é no sentido de ser maldoso. Esse é um comportamento que foi aprendido e que a gente consegue aquela consequência. Não necessariamente você tá fazendo de propósito, porque você é maldoso. Não, mas a gente precisa, sempre quando a gente começar a sentir ciúmes, e eu for lá pra brigar, parar 5 minutinhos, né? Colocar aquelas barreirinhas e desliga o celular por 1 minuto ou se distancia por 1 minutinho e pensa: qual que é o meu intuito? O que eu espero dele? Ao demonstrar meus ciúmes, o que eu espero ter ali? Eu espero que ele fale isso, ou eu espero que aquela pessoa se afaste dele. O que eu espero? E aí você vai entender qual que é a intenção de você se comportar assim. E aí talvez você consiga trabalhar as coisas que estão por trás. Então, se é uma insegurança sua, se é uma necessidade de atenção ali na relação, se está faltando demonstrações. Então, a gente consegue trabalhar todos esses tópicos. Inclusive, a insegurança ela é um grande tópico para ciúmes, né? Quando a gente não sabe quem a gente é, o que a gente tem de bom, o que a gente está agregando ao outro, o que o outro tá comigo, o que eu sou boa. Eu fico ali sempre inseguro porque a pessoa vai me deixar. Tanto pelo não saber, quanto do achar que eu não tenho nada disso, né? Que eu não tenho qualidades e que eu sou uma pessoa meio mais ou menos, né? Então, esse parceiro ou essa parceira que eu tenho é muito maravilhosa, muito maravilhoso, eu não posso perder, porque senão não vou arrumar ninguém melhor. Ou quem vai me querer, ou vou ficar sozinha. Esse medo da solidão às vezes pode aparecer também, né? E eu acho que assim, cara, colocando os ciúmes como uma questão a ser trabalhada, em termos bem práticos, ele vai exigir de você muita consciência e muito autoconhecimento, né? Porque se você pega tudo que a gente falou por enquanto aqui no episódio, variáveis culturais, então nós estamos numa sociedade que coloca isso como sendo algo positivo, você aprendeu a repetir isso de uma forma como sendo algo bacana.
juntando com as variáveis de histórico de vida. Então você aprendeu, sei lá, você viu sua mãe sendo traída a vida inteira, então você acha que nenhum cara presta, você acha que o sinal ABCD significa que você vai magoado, e você viu lá sua mãe sofrendo, uma amiga sofrendo, sua irmã, ou homens na sua vida também, você viu pessoas sendo magoadas de determinados modos ali. Então você pega aí, olha que bomba, olha que coisa de dimensão, né? Você no meio disso tudo, com toda essa aprendizagem. Aí, às vezes, por experiências próprias, você também passa por questões assim. Não é simples de resolver. Não é algo que, se você não cuidar ali, vai se resolver sozinho. Porque, como a Ká tá situando aí, insegurança, baixa autoestima, pouca autoconfiança. Eu não vou ter que trabalhar só o ciúme. Ah, não, vou mudar o jeito que eu lido com o ciúme aqui e vai estar tudo resolvido. Não. Porque tem um monte de coisas que esse ciúme só apareceu pra me sinalizar. Sinalizar que talvez eu precise rever a minha relação comigo, a minha individualidade, o próprio relacionamento, porque às vezes o meu relacionamento de fato não tá bom. Às vezes aquele relacionamento é de fato algo que não é mais pra eu estar, porque ele não tá mais sendo benéfico pra mim, não agrega, não atende as minhas necessidades, as coisas não são resolvidas. E aí, por não querer abrir mão, por não querer largar o osso, né? Não, vou tentar cobrar, vou tentar fazer de tudo aqui. Então, percebam tanto de caminhos que eu e a Ká abrimos aqui, de coisas que precisam ser olhadas. E talvez você não consiga fazer isso nem rápido, nem sozinha, ou sozinho. Porque se são coisas relacionadas com a sua história de vida, e isso te traz sofrimento e traz sofrimento pro outro, às vezes é algo que vai necessitar, por exemplo, de uma intervenção com a terapia. Porque às vezes são dores muito particulares, dores muito significativas da sua vida, que você não tem recursos ali para conseguir consolidar e ajeitar toda essa base do que sustenta esse ciúme, né? Mas o fato de você desenvolver a consciência de o ciúme não é uma prova de amor, e sim um sinalizador de algo. E se você tá frequentemente tendo reações ciumentas, tem muitas coisas sendo sinalizadas, então tem muitas coisas precisando ser olhadas. Sim, e até exemplificando, né, eu como humana que sou, já passei por situações de ter ciúmes e tal, e eu ouvi durante uma relação, uma discussão assim, mais acalorada, de a seguinte frase: poxa, se você acha que na primeira esquina eu vou te trocar por outra pessoa melhor, por que você tá comigo? E isso foi um tapa, que assim, pra mim. Que sacode da vida, hein, cara? E aí eu pensei, putz, é verdade. E aí eu percebi naquele momento que não tinha a ver com a pessoa, não tinha a ver com aquilo, com aqueles comportamentos que ele estava tendo, mas sim comigo, com as minhas questões, com o quanto de expectativa, o quanto de pilar eu estava fazendo aquela pessoa, do quanto eu não sabia das minhas qualidades, dos meus valores, daquilo que eu estava agregando naquela relação. E aí isso foi um divisor de águas, assim. Então é algo que a gente precisa olhar. Quando a gente está tendo ciúmes, muitas vezes tem muita coisa a ser trabalhada por trás. Então, entender qual que é a minha intenção ali ao demonstrar, ao brigar. E veja, a resposta de ter ciúmes, ela pode ser verbal, ela pode ser de ficar quieta e se afastar, ela pode ser violenta, não violenta. Inclusive, muitos casos de violência contra a mulher está muito associada com ciúmes. Uma pesquisa feita em 2013, com 10 mulheres de uma instituição de proteção contra a violência da mulher, investigou que de 10 mulheres que deram a entrevista, 10 consideravam um parceiro ciumento. Ou seja, muitas pessoas consideram ali, por exemplo, tem até a classificação de crime passional, né? Para justificar um crime, como se ciúmes... São crimes causados pela paixão, né? Uhum, exatamente. E aí, como se isso fosse justificativa. Então, a gente precisa olhar com calma para quando a gente sente ciúmes como um sinalizador. E o ciúmes, ele pode estar sendo manifestado de diversas formas, mas ele sempre é um sinalizador. E a gente precisa trabalhar as coisas que ele está sinalizando, né? Ele é um sentimento. Então, o que eu tô sentindo ali naquela relação comigo mesmo? E até com esses comportamentos, o que eu consigo com eles para olhar e para trabalhar com bastante calma. O que eles intencionam, e dentro dessa sinalização também, o que eles mostram sobre a minha experiência individual, né? Às vezes, isso tá sinalizando um medo meu, um medo do meu próprio histórico de vida, algum medo de uma repetição das minhas questões ali. E assim, importante situar que nós, mulheres, temos ciúmes, que homens também vão ter ciúmes, mas, de novo, pela variável cultural, a forma que cada um lida com isso é um pouco diferente, né? Se às vezes nós vemos uma mulher no auge do seu ciúme,
por via de regra, salvo as exceções, a maioria, quando chega ali no ponto máximo do ciúme, você vai ver a mulher, sei lá, fazer um barraco na rua, grudar no cabelo da outra, né? Rasgar as roupas do cara, fazer coisas assim. Só que socialmente nós temos uma hierarquia de poder de homens sobre mulheres. Então, esse dado que a Ká trouxe de pesquisa é super importante, porque por conta de variáveis do machismo, enfim, um ciúme patológico em relações de homem com mulher, né, nessa relação de poder, às vezes leva à morte, por causa essa hierarquia coloca como se eu tenho poder sobre você, você é minha propriedade. Então, se não for comigo, você não vai poder ser mais ninguém. Quem nunca ligou o Datena no meio da tarde, tava lá a notícia, né? E assim, claro que talvez algum homem esteja ouvindo a gente pensando, não, mas não são todos, claro, não são todos, mas existem padrões, existe uma maior incidência, isso não sou eu que estou falando, são dados, né? E dentro desses dados a gente vê o quanto que, seja para mulher ou seja pro homem, o ciúme em excesso, ele não é saudável de maneira alguma, né? Ele não só mata relações, como ele mata pessoas. Nossa, total, não tem nem o que falar, fiquei até meio perdida aqui, porque de fato o ciúmes em excesso ele tira vidas, e é importante que a gente olhe com muita calma, gente. Eu sei que a gente falou bastante sobre isso, mas entenda qual que é a intenção que o seu comportamento está vindo, entenda, busque trabalhar tudo isso. Independente se você é homem ou se você é mulher, você pode prejudicar a sua vida. Você tirar a atenção dos seus projetos, dos seus sonhos, da relação poder ser boa também por conta dos ciúmes, né? E aí tem a consequência que o ciúmes traz. Ali no curto prazo, pode trazer tudo isso. Afastar aquela ameaça, pode trazer aquele carinho, né? Não, mas eu gosto de você e tudo mais. Mas a longo prazo, como que o parceiro fica? O parceiro fica de saco cheio, que não aguenta mais, todo dia aquela injeção, todo dia aquela briga. O parceiro pode querer buscar coisas boas em outros lugares, de fato, porque, imagina, eu tenho uma relação onde eu só tô tendo briga, então a mim tá sendo associado só a briga. Não tem nada bom ali sendo associado. Então, pode sim acontecer... Por medo de ser traída ou traído, eu crio um terreno para a pessoa trair, porque a relação fica tão aversiva que buscar em outro lugar é muito mais cômodo, muito mais prazeroso, né? Exatamente, e até tem um ditado popular, né, de que não é o cerco que mantém a vaca no pasto, né? Porque não vai adiantar ficar ali cercando. E até tem uma historinha que eu ouvi alguma vez de uma mulher que tinha ali, tava todos os dias com o marido, tomava café junto, trabalhavam juntos, treinavam juntos, fazia tudo juntos. E aí um dia ele chegou falando que queria conversar com ela porque ele tinha traído ela. E aí ela, não, mentira, você tá mentindo pra mim, a gente passa o tempo inteiro junto, como que você... pega e me trai. E aí, o parceiro dela virou pra ela e falou, olha, mas você esqueceu da hora do cafezinho, que era a única hora que eles não estavam juntos. Veja, quem quer fazer, e ainda mais se a relação tá só desgastada, vai fazer. Não vai adiantar você ficar prendendo, é só um desgaste que você arruma pra você, pra pessoa e pra relação. E ainda dentro dessa linha do cerco, aí é importante colocar que a pessoa que eu controlo dentro de ela tem que funcionar assim, só pode isso, não pode aquilo, ela vai ser ali respeitosa, digamos assim, na minha frente. Ela vai se comportar dentro do que eu espero dela na minha frente. Mas quando eu não estiver presente, ela vai se comportar da maneira que ela bem entender. Porque o controle não modula quem a pessoa é ou o que ela quer. O controle não vai modular as vontades dela. O controle vai fazer que ela passe a mentir pra você. Ela passe a esconder coisa de você até pra evitar o desgaste, a briga, o interrogatório. Porque pensa bem, se todas as vezes que a pessoa ela é sincera com você sobre onde ela estava, sei lá, foi tomar uma cerveja com um amigo. Aí você quebra o pau, faz aquela briga, aquele interrogatório, proíbe. Aí ele vai falar assim, amor, eu vou ter uma reunião do trabalho hoje. Aí ele vai lá, no curto sai prazo com um pode amigo. funcionar, né? Ali, durante 2 semanas ele realmente não sai. Aí na terceira semana Sim. ele pega e começa a falar que vai ter uma reunião. Ah, vou ficar até mais tarde. Vai ver, ele tá lá, bem de boa no rolê dele. Você só tá sendo enganada, mas não porque... Ai, ele tem um mau caráter. Às vezes ele nem tá te traindo. Às vezes ele só quer poder desfrutar da própria liberdade, mas o único jeito que ele conseguiu encontrar isso é omitindo, é mentindo. Porque se falar, veja bem o cenário. Se eu falo, quebra pau. Se eu minto, curto o rolê, volto e no dia seguinte tá tudo bem, ninguém sabe. O que essa pessoa vai repetir? Ela vai mentir, porque aí ela não vai ser controlada, ela vai poder fazer as coisas que ela tem vontade, vai evitar brigas. Então pensa lá, que tipo de relação que você quer construir? Né? Sei que é muito romantizado, que é trazido como algo de cuidado, mas como a gente falou aqui, não é. Teve até um tempo atrás que eu tava me lembrando aqui, tinha uma página muito famosa no Facebook que se chamava Namorada Sinistra. E era, eu vou pegar as amiguinhas dele, não sei o que, aí eu vou fazer churrasquinho, né? E eram vários memes assim, e era
muito viralizado. Todo mundo compartilhava, todo mundo se identificava. Muito preocupante. E, de novo, reforçando como que é naturalizado, é engraçadinho, né? Mas não é. Dentro de relacionamento isso é sufocante, dentro de relacionamento isso mina a própria relação. E não necessariamente a pessoa que tá ali, às vezes ela tinha a intenção de trair, mas às vezes a relação se tornou tão desgastante que estar nela tinha muito custo. E aí, vamos supor, essa pessoa começa a desabafar com alguém que não tá legal, e essa pessoa vai lá, dá colo, eu te entendo. Aí surge um romance lá fora, por quê? Porque aqui não tinha mais nada que fosse prazeroso, não tinha nada mais que fosse benéfico para essa pessoa, né? Então, muita atenção aí de como que você tá agindo no modo eu nasci assim, cresci assim, quer espaço vir astronauta? Pera lá! Isso tem consequências, como a Ká disse, muito ruins a longo prazo. Na hora ali é legal, você se sente ali a comandante da relação, numa relação de eu que tô mandando, eu que tenho poder, mas e depois? Como que essa relação vai ficando, como você vai ficando, como a outra pessoa também vai ficando, porque eu penso tanto que esse controle vai mudando quem a pessoa é, você vai apagando o brilho dela. Aí depois cai naquela máxima de, você mudou tanto, né, você parecia ser tão mais alegre, eu gostava tanto de quem você era, mas você que matou quem essa pessoa era. Você que poldou ao ponto que ela não pôde mais se sentir à vontade pra ser ela mesma. Sim, e aí é importante que a gente olhe pra o que faz alguém ficar para além dos ciúmes. É importante que quando a gente entre numa relação, a gente saiba, essa pessoa é monogâmica? Ela não é monogâmica? Nós somos monogâmicos? Nós não somos? Que tenham contratos claros de relacionamento. Que aquela relação seja muito prazerosa para que a pessoa queira ficar, porque uau, é muito legal essa relação. E não porque, nossa, senão eu vou aqui, a pessoa vai me matar se eu sair dessa relação, que é muito comum até, né? O ciúme ser extremo a ponto de controlar. Até tem um caso antigo de ciúmes da Eloá, onde ela terminou e o namorado não aceitou e foi televisionado na época e tal. Mas imagina, o ciúme ser a ponto da pessoa não poder escolher estar com você. Então que a relação seja boa e que a pessoa escolha ficar porque aquela relação é boa e não porque ela está sendo ameaçada, porque é algo desgastante para ela estar ali e ela tá apenas pelo controle ali aversivo que você tá levando para ela, sabe? E até você também trabalhar na sua individualidade, não só para você ter uma relação prazerosa, mas para você ter uma vida prazerosa, de modo que a outra pessoa queira estar também com você, porque você é agradável, porque você já é feliz sozinha, porque você soma, porque você complementa coisas de uma pessoa que também já é completa, né? Isso modulando ali um relacionamento saudável, um relacionamento sadio, né? Isso no que a Ká falou é muito importante, que a pessoa tenha motivos pra ficar. Olha pelo outro lado da moeda, que custo, que peso. A pessoa não tá com você porque ela gosta, e sim porque ela tem medo. Ela tá com você porque ela é controlada e condicionada a estar. E não porque é prazeroso, porque é bacana. Não vale a pena, né? É muito legal saber, olha que poderoso, tem alguém que tá comigo porque ela gosta muito de quem eu sou e do que a gente tem junto. Ela tá por opção, ela poderia ter milhões de outras pessoas, mas ela tá escolhendo estar aqui. Isso é importante colocar porque, assim, a pessoa que tá com você, ela não vai deixar de achar outras pessoas bonitas. As outras pessoas não vão ficar feias porque ela tá com você. Se ela inicia um relacionamento, fechou meus olhos, ninguém no mundo tem beleza. Não, essa pessoa vai ter outras pessoas que conhecer, pessoas que são interessantes, indo além da beleza estética, né? Pessoas que têm muito a agregar, que são inteligentes lá no trabalho e tudo mais. Só que ela vai querer ainda assim escolher essa relação porque aqui tem motivos para estar. É até uma falta de autoestima aí, muito. Porque, imagina, a pessoa tá comigo só porque é o que tem, tá? Tipo, e autoestima, e quem você é, e o que você agrega. E, de novo, a gente volta em trabalhar a individualidade. Até mesmo trabalhando a individualidade, a gente vê o quanto a gente faz alguém de pilar. Foi até um podcast que a gente fez sobre o eu dentro do nós. Porque muitas vezes a gente tá fazendo ali a pessoa de pilar e perder essa pessoa significa nosso castelo desmoronar. E aí a gente tem um ciúmes absurdo disso. Então, trabalhar todas as coisas que estão por trás dos ciúmes envolve também trabalhar as nossas conexões, os nossos sonhos, os nossos projetos e ir atrás de tudo isso e a pessoa também ser um desses pilares, mas não o único, né? Ter uma vida interessante, uma vida satisfatória e prazerosa para que a relação venha para agregar e transbordar tudo isso que você já é e que você já tem na sua vida.
E esse que é, então, o antídoto do ciúme, né? É você ser uma pessoa interessante, ter uma relação interessante, porque aí você não precisa controlar. O outro fica por opção, porque é bom. E pra você que chegou até aqui, se identificou com essas falas e tá agora com a mão na cabeça pensando, meu Deus, tô muito ciumenta, tô minando essa relação, não quero, gosto muito do meu lovinho, ele tá reclamando que eu preciso melhorar, não sei por onde começar. Tem uma indicação muito legal dentro desse aspecto, principalmente que nós falamos um pouquinho antes aí do nosso histórico de vida, pra você começar a pensar um pouquinho de onde que esse ciúme foi construído na sua vida, aonde você aprendeu alguns modelos e tem repetido aí talvez, e também pra te dar caminhos mais profundos, mais conectados aí, de você conseguir mover meios de trabalhar a sua individualidade, entender melhor a sua relação com apego, com ciúme. Tem um livro muito bacana que se chama Apegados, que ele traz bastante essa referência, com exemplos, com dados, com exercícios para pôr na prática, de formas de você construir um apego mais seguro dentro das suas relações, entendendo os modelos que você traz de apego também, assim, ó, indicação de ouro. E você, Ká, tem alguma indicação que ajude aí a dar modelinho também dentro disso que nós falamos de ciúme? Tem uma série, deixo aqui o alerta, que é uma série bem sensível para pessoas que já sofreram violência doméstica, talvez não seja tão recomendado assistir, mas é uma série do que não fazer. Ou seja, o protagonista, ele é muito, muito ciumento, e aí ele tem uma série de comportamentos ali com a parceira que é abusivo, de agressão e tudo mais, por conta de ali alegando paixão. Que é o Bom Dia, Verônica, tá na Netflix, pra quem tiver curiosidade. É uma série muito boa, mas muito pesada também, então fica aqui o alerta pra vocês quando forem assistir, tá bom? É alerta de gatilho, né? Se você tem uma sensibilidade pra questões assim, é melhor não assistir. Mas se você quer entender um pouco melhor disso que nós estamos falando aqui, dessas questões de poder, de controle, do perigo também, dessas consequências que o ciúme pode ter, né? De quanto que isso pode apresentar uma ameaça real, então fica aí de indicação. Embora pesada, essa série é muito boa, assim, pra pôr a mão na consciência, até além da nossa própria realidade, né? Do que acontece ainda na nossa sociedade, nessa crime passional aí, nesse negócio de amor ser relacionado com ciúme. Boa indicação, Ká. Sem nem relacionar que é patológico, né? Então, e gente, não é que só aquilo seja patológico, tá? Começou Sim. a ter desgaste, começou a ter muito ali, causar malefícios pra você. Você tá passando o dia pensando nisso, passando o dia dispensando isso na relação, isso já é patológico. Se com frequência e intensidade traz sofrimento pra mim ou pro outro, não tá legal, não dá pra ir nesse caminho. Essa série, então, aí fica como uma contextualização do extremo que isso pode chegar, mas não é que só é patológico quando chega no extremo, né? Exatamente. Então, gente, agradeço quem ouviu até aqui. Se vocês acharam esse episódio útil, achou legal, manda lá pro Lavinho, manda pra sua amiga que anda sentindo muito ciúmes, manda pra, enfim, no grupo aí das amigas todas. Compartilhe com todos, marca a gente caso vocês tenham gostado e queiram compartilhar no Instagram. O meu é @psicóloga Karina Lima. O meu é @psicologia Arevilo. E era isso, até o próximo episódio. Beijo, até Beijo, mais. tchau. Tchau.